O barulho veio antes do frio. A lata bateu no meu peito e o refrigerante escorreu pela minha camisa velha, pingando no chão quente da rua Voluntários da Pátria, aqui no bairro do Centro, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O cheiro doce subiu na hora, gelado, grudento. Eu senti meu corpo travar. Minha mão ficou dura segurando as sacolas. Meu coração bateu rápido, como quando a gente leva um susto grande. As pessoas olharam, algumas riram, outras abriram a boca, mas não falaram nada. Um rapaz apontou para mim e gargalhou. Outro levantou o celular bem perto do meu rosto, como se eu fosse um bicho. "Olha isso", ele disse, rindo alto. Eu ouvi, todo mundo ouviu. Minha cabeça abaixou sozinha. Não foi escolha, foi vergonha, foi peso. Foi como se o chão tivesse ficado mais fundo. O líquido desceu pelo tecido fino, entrou no cinto, molhou minha calça. A camisa colou na pele. Eu tremi. Não de frio só, de humilhação. Alguém empurrou de leve. As sacolas balançaram. Uma maçã caiu e rolou perto do meio-fio. Risadas de novo, risadas finas, risadas que machucam. Eu ouvi alguém dizer: "Não vale nada." Doeu mais que o refrigerante. Eu olhei em volta. Gente passando, gente parando, gente filmando, olhos curiosos, olhos duros, olhos que não veem gente. Um senhor cochichou com outro, uma moça cobriu a boca com a mão, o ar ficou pesado. Parecia que o tempo tinha parado ali, naquele pedaço da rua, bem na frente do mercado da esquina. O barulho dos carros ficou longe. Só dava para ouvir risos, o som do líquido pingando e minha respiração curta. Eu não falei nada, não gritei, não empurrei ninguém. Fiquei quieto, quieto demais. A raiva ficou presa no peito, igual um nó. Eu senti o rosto queimar, senti os olhos arderem. Não chorei, engoli seco, engoli tudo. Eu estava ali, molhado, olhando para o chão, com gente me olhando como se eu fosse ninguém. E foi nesse segundo, com todos olhando e rindo, que algo começou a mudar no ar. Um silêncio pequeno tentou nascer. Um cochicho passou rápido. Um olhar ficou sério. Eu senti. Mesmo sem levantar a cabeça, eu senti. Alguma coisa grande estava para acontecer. Ninguém ali imaginava quem eu era. Ninguém fazia ideia do que vinha logo depois. E a rua inteira ainda não sabia que aquele riso ia morrer ali mesmo. O riso foi morrendo devagar. Não acabou de uma vez. Foi ficando baixo, torto, estranho, um riso que não sabe se continua. Eu senti isso no ar. É como quando alguém faz algo errado e percebe tarde demais. Os olhos mudaram. O dedo que apontava para mim baixou um pouco. O celular ainda estava ligado, mas a mão começou a tremer. Eu fiquei parado. Não porque eu queria, porque meu corpo não obedecia. O refrigerante ainda pingava da camisa, fazendo um barulhinho chato no chão. Ploc, ploc. Cada gota parecia gritar. Um dos rapazes engoliu seco, outro deu um passo para trás bem pequeno, quase escondido. Eles começaram a se olhar entre si, como quem pergunta sem falar. A gente fez besteira? Eu ouvi cochichos, bem baixos. Primeiro de longe, depois mais perto. Você viu? É ele! Não fala alto. As palavras vinham quebradas, como se ninguém tivesse coragem de completar a frase. Uma mulher parou de andar. Um homem tirou o boné da cabeça. O mercado atrás de mim parecia ter desligado o som. Até os carros passaram mais devagar. O rapaz do celular abaixou o aparelho um pouco, mas não desligou. Ele olhou para a tela, depois para mim, depois para alguém atrás dele. O sorriso sumiu. O rosto ficou pálido. O outro, que tinha rido mais alto, coçou a nuca, sem saber onde pôr a mão. Eu senti o peso do erro deles cair no chão, pesado, fazendo poeira. Meu peito apertou, não de medo, de limite. Eu pensei bem quietinho, sem mexer a boca. Agora passou. Agora cruzaram uma linha. Não era mais brincadeira. Não era mais zoação. Tinha algo errado ali, grande demais para fingir que não existia. Eu senti vergonha ainda, mas junto veio uma coisa nova. Uma calma estranha, como se o pior já tivesse acontecido e o resto fosse consequência. Uma senhora deu 2 passos à frente, parou,
Olhou para mim com os olhos bem abertos. Depois olhou para os rapazes. O rosto dela ficou sério, muito sério. Ela não falou nada ainda, mas o silêncio que ela trouxe foi pesado. Ninguém riu mais, ninguém empurrou, ninguém fez piada. O ar ficou duro, como se desse para quebrar. Eu continuei olhando para o chão. Vi meus sapatos molhados, vi a sombra das pessoas se juntando. Eu sabia que algo ia virar ali, não sabia como, não sabia quando. Só sabia que aquele momento estava prestes a explodir, como quando o céu fica preto antes da chuva forte. Todo mundo sentiu, todo mundo travou. E se você que está me ouvindo já passou por uma humilhação assim, dessas que machucam por dentro e fazem a gente querer sumir, fica comigo. Me conta nos comentários se isso já aconteceu com você. Se inscreve para não perder o resto dessa história, porque o que veio depois mudou tudo. Aí, bem nesse segundo em que ninguém respirava direito, a cena cortou e tudo voltou no tempo. Meu nome é Antônio Carlos Figueiredo. Eu falo isso devagar porque parece que, quando a gente fica velho, o nome vai sumindo do ouvido das pessoas. Eu nasci em São Borja, no interior do Rio Grande do Sul, num lugar onde a rua é curta, o vento é frio e todo mundo sabe quem é quem. Lá, quando eu era pequeno, eu via minha mãe varrendo o pátio cedo. E eu ouvia meu pai dizendo que homem de verdade não precisa gritar para ser forte. Eu cresci assim, calado, juntando as coisas dentro do peito como quem junta pedrinhas no bolso. Eu, Antônio Carlos Figueiredo, nunca fui de dar trabalho. Eu aprendia rápido, obedecia, ajudava. Eu carregava sacola, carregava madeira, carregava balde d'água. Eu cresci com a ideia de que ser útil era ser amado. Só que ninguém avisa que um dia você pode continuar sendo útil e, mesmo assim, ser tratado como se não valesse nada. Eu fui entendendo isso aos poucos, sem perceber. Primeiro foi uma piada aqui, um olhar ali, uma risadinha quando eu passava com roupa simples. Parecia pequeno, mas pequeno todo dia vira grande. Quando eu saí de São Borja, eu fui para Porto Alegre e eu lembro como se fosse ontem do primeiro choque. Cidade grande assusta, ninguém olha nos olhos, as pessoas passam correndo como se estivessem atrasadas para sempre. Eu fui trabalhar, ralei muito, fiz de tudo um pouco. Eu aprendi a me segurar, aprendi a engolir humilhação sem mostrar, porque eu tinha que seguir, eu tinha que pagar conta, comer, sobreviver. E assim eu fui virando um homem que aguenta. Eu cheguei a ter respeito, eu cheguei a ter uma vida mais firme, mas a vida dá voltas e a gente não controla tudo. Eu não vou te explicar com palavras difíceis, porque eu prometi falar simples, como se eu estivesse falando com uma criança. Então eu vou dizer assim: eu já tive dias em que as pessoas levantavam quando eu entrava. E hoje eu tenho dias em que as pessoas esbarram em mim e nem pedem desculpa. Isso dói mais do que parece. Depois da aposentadoria, a vida de Antônio Carlos Figueiredo ficou pequena. Não pequena de vergonha, pequena de rotina. Eu fui morar em Canoas, num bairro simples, perto da estação Canoas e de umas ruas que sempre tem barulho de ônibus. Minha casa é simples. Portão de ferro que range, parede com mancha de chuva, chão frio no inverno. Dentro tem uma mesa pequena, 2 cadeiras e um armário que eu arrumo como se fosse coisa importante, porque é o que eu tenho. Todo dia eu acordo cedo, não porque alguém manda, meu corpo acorda sozinho. Eu faço café fraco, daquele que não tem cheiro forte, mas esquenta a mão. Eu tomo devagar, olhando pela janela. Eu vejo gente indo para o trabalho, vejo criança de mochila, vejo casal discutindo na calçada. E eu fico ali, quieto. Eu, Antônio Carlos Figueiredo, fico pensando como é estranho virar parte do cenário. Você está vivo, respirando, mas parece que ninguém te vê. Minha roupa é simples, camisa velha, calça gasta, sapato que já viu muita chuva. Às vezes eu até tenho uma roupa melhor guardada, mas eu quase não uso. Sabe por quê? Porque quando eu uso, as pessoas olham diferente. Quando eu uso roupa simples, elas olham com desprezo.
Quando eu uso roupa boa, elas olham com medo ou com interesse. Eu não gosto de nenhum dos dois. Eu queria só ser tratado como gente. Eu tenho hábitos pequenos. Eu varro a frente de casa, eu cuido de uma plantinha que quase sempre está triste, eu vou na padaria comprar pão quando sobra um troco. Eu ando devagar porque o joelho não gosta de pressa. E mesmo assim, eu sempre tento ajudar alguém. Eu vejo uma senhora com sacola pesada, eu vou lá e pego uma ponta. Eu vejo uma mãe com 2 sacolas e uma criança chorando, eu carrego uma para ela. Não é para aparecer. É porque eu sei como é duro quando você está cansado e ninguém estende a mão. Só que com o tempo eu fui percebendo que ajudar também me colocava num lugar estranho. Um lugar onde alguns agradeciam, mas outros tratavam como se eu estivesse pedindo esmola. Teve dia em Canoas, ali perto do centro, que eu segurei a porta de uma loja para um rapaz. Ele passou, olhou para mim de cima a baixo e disse: "Sai, velho." Como se eu estivesse sujando o ar. Eu fiquei parado com a mão na porta, respirando fundo, fingindo que não doeu. Mas doeu. Eu, Antônio Carlos Figueiredo, já ouvi velho inútil, sem ninguém pensar que eu estava escutando. Já ouvi esse aí deve estar bêbado, só porque minha roupa estava amassada. Já vi gente rir quando eu deixei cair uma sacola no chão. Ninguém ajuda quando quer rir. A risada prende as mãos. E eu me agachei sozinho, peguei tudo, limpei o que dava e segui. Sempre segui. Em casa eu guardo coisas que ninguém vê. Fotos antigas numa gaveta, um documento bem dobrado dentro de um envelope. Um relógio velho que eu ganhei de alguém importante um dia. E eu não falo disso com ninguém, porque quando você fala do seu passado, tem gente que não acredita. E quando não acredita, te trata como mentiroso. E ser chamado de mentiroso dói. Então eu preferi o silêncio. Às vezes eu sento na beira da cama de noite e fico olhando para o teto. O relógio faz tic-tac alto, como se lembrasse que o tempo não para. E eu penso, será que alguém ainda lembra do Antônio Carlos Figueiredo? Não é vaidade. É medo de ser esquecido. Medo de virar só um velho qualquer na rua. Um homem que todo mundo empurra, filma, ri e depois vai embora como se nada tivesse acontecido. Eu também tenho família, mas família nem sempre fica perto. Tem gente que some, tem gente que se afasta, tem gente que só aparece quando precisa. Eu aprendi a não pedir muito, aprendi a não incomodar. Eu me acostumei a ser o último da fila, o que espera, o que deixa passar. Eu já aceitei muita coisa calado, muita injustiça pequena. Pequena, mas que vai machucando por dentro, igual gota que cai sempre no mesmo lugar. E aí você entende por que aquela cena lá na rua, com o refrigerante escorrendo na minha camisa, machucou tanto. Porque não foi só um dia ruim, foi uma vida inteira aprendendo a engolir. Foi uma vida inteira de gente julgando o Antônio Carlos Figueiredo pela aparência, pelo passo lento, pela roupa simples. E eu sempre pensei, um dia alguém vai passar do limite comigo. Eu só não sabia que ia ser daquele jeito, na frente de todo mundo, com risada, com celular apontado, como se eu fosse nada. Quando eu lembro disso agora, eu sinto uma coisa aqui no peito. Não é só tristeza, é uma vontade grande de que alguém tivesse me defendido antes. De que alguém tivesse dito, ei, respeita. Porque quando a gente envelhece, a gente não fica menor. A gente só fica mais fácil de ser pisado por quem acha que pode. E o Antônio Carlos Figueiredo passou muito tempo fingindo que não ligava. Mas ligava. Eu só aprendi a sofrer quieto e foi assim que eu cheguei naquele dia. Com o coração cheio de silêncio, a roupa simples e o costume de ajudar. Eu só queria fazer o bem e voltar para casa em paz. Eu só queria ser invisível por um tempo, mas o destino, do jeito dele, estava guardando outra coisa para mim. E foi assim, com o peito cheio de silêncio e o corpo já cansado de tanto engolir, que eu acordei naquele dia. Eu, Antônio Carlos Figueiredo, abri o olho antes do sol. Nem era vontade. Era costume. O relógio fez aquele tic-tac alto de sempre, como se ele me apressasse sem motivo. Eu sentei na cama devagar,
porque o joelho reclamou logo de cara. A casa estava fria. A parede parecia mais úmida do que o normal. Eu fiquei um segundo parado, respirando, tentando juntar força só para começar. Eu lavei o rosto na pia da cozinha. A água saiu gelada. Fiz meu café fraco, do jeito que eu sempre faço. Pão amanhecido, manteiga bem pouca, porque eu não gosto de exagero. Enquanto eu comia, eu olhei pela janela e vi a rua acordando no centro de Canoas, perto da Avenida Guilherme Schell. Ônibus passando, moto roncando, gente correndo. Eu pensei, hoje eu só queria um dia quieto, só isso. Um dia sem susto, um dia sem peso. Mas esse dia começou dando errado cedo. Quando eu saí de casa, o vento estava forte. Aquele vento que entra na roupa e parece que empurra a gente para trás. Eu puxei o boné velho para frente e caminhei devagar até o ponto. Eu precisava ir até Porto Alegre, resolver uma coisa simples. Uma coisa que na cabeça da gente parece pequena, mas vira uma montanha quando você está cansado. Ir na rodoviária, pegar um papel, confirmar um documento antigo que eu precisava para um assunto de banco. Nada de luxo, só burocracia, só fila, só volta outro dia. No ônibus ninguém me olhou. Eu sentei no fundo segurando minha sacolinha com meus documentos e um lanche. Eu fui pensando na vida, tentando não pensar ao mesmo tempo. Eu não gosto de reclamar, mas naquele dia meu corpo estava pesado. Parecia que eu carregava pedra nos ombros. Eu sentia o estômago vazio, mesmo depois do pão. Era um vazio diferente, não era só fome. Era cansaço de existir no modo não incomoda. Quando eu cheguei em Porto Alegre, eu desci ali perto do centro histórico. E o barulho me engoliu. Buzina, gente falando alto, ambulante gritando, som de passos. Eu caminhei até o prédio onde eu precisava ir. Um lugar frio, com porta de vidro, segurança na entrada e cara fechada. Eu tirei meu boné por respeito. Eu sempre faço isso. E mesmo assim, o homem da portaria me mediu com os olhos de cima a baixo, como se eu fosse problema. Vai aonde? Ele perguntou seco. Eu expliquei simples, do jeito que eu sei. Mostrei o papel. Mostrei meu RG. Ele olhou de novo e eu vi o olhar dele dizer sem palavras: esse velho não tem nada para fazer aqui. Ele deixou eu passar, mas deixou com gosto ruim. Eu subi a escada porque o elevador estava cheio. Subi devagar, sentindo o joelho arder. Cada degrau parecia me lembrar que eu não tenho mais 20 anos. Lá em cima eu peguei fila. Fila grande. Fila que não anda. Eu fiquei em pé porque não tinha cadeira. Um menino passou correndo e esbarrou no meu ombro. Não pediu desculpa. Uma moça me cortou na frente, fingindo que não viu. Eu fiquei quieto. Eu, Antônio Carlos Figueiredo, fiquei quieto. Sempre quieto. Por dentro eu só pensava, eu só queria resolver isso e ir embora. Quando finalmente chegou minha vez, a atendente nem levantou o rosto direito. Falta um comprovante, ela disse. Eu senti meu coração afundar. Eu perguntei qual. Ela apontou com o dedo sem paciência. Eu expliquei que eu não tinha entendido antes. Ela soltou um suspiro, daqueles que fazem a gente se sentir bobo. Tem que trazer, próximo. E foi isso. Eu saí de lá com o mesmo papel na mão e com uma vergonha que nem era minha. Eu não fiz nada errado, mas eu saí pequeno. Pequeno por dentro. Do lado de fora, começou uma garoa fina. Eu abri o guarda-chuva velho, mas ele estava torto e deixava pingar no meu braço. Eu caminhei até uma lotérica, porque eu precisava pagar uma conta. Cheguei lá e a fila estava maior ainda. Eu esperei. A fila andou, mas lenta. O corpo foi cansando mais. Eu já sentia as costas pedindo socorro. Quando chegou minha vez, o sistema caiu. A mulher do caixa falou alto: vai demorar, tá? E ninguém reclamou, mas todo mundo olhou para mim quando eu perguntei se tinha previsão, como se eu tivesse feito uma pergunta proibida. Eu comecei a pensar: hoje tudo quer me empurrar. Empurrar minha paciência, empurrar meu limite. No fim da tarde, eu estava com fome e com aquela dor de cabeça que vem quando você segura muita coisa sem falar. Eu voltei para Canoas de ônibus e o ônibus veio lotado.
Eu fui em pé, minha mão segurando no ferro, a sacola com documentos batendo na perna. Um rapaz ouviu música alta no celular. Uma menina riu olhando para a tela. Eu senti o mundo girando rápido demais e eu ali, parado, tentando só chegar em casa. Quando eu desci no centro de Canoas, já estava começando a escurecer. O céu estava cinza, pesado. Eu parei um segundo na calçada, perto da rua Voluntários da Pátria, e senti minhas pernas fracas. Eu lembrei que em casa não tinha quase nada para comer. Eu lembrei também que eu tinha prometido a mim mesmo que depois de um dia desses, eu ia me dar uma pequena recompensa. Não era luxo, era paz, era silêncio. Era só um momento em que ninguém me pedisse nada, ninguém me olhasse torto, ninguém me tratasse como se eu fosse um estorvo. Eu pensei em ir direto para casa, mas eu não quis terminar o dia derrotado. Eu, Antônio Carlos Figueiredo, não queria deitar na cama com aquela sensação de engolir mais um dia e pronto. Então eu decidi passar ali na rua onde tem o mercado e a movimentação. Eu sempre passo por ali. Tem gente carregando compra, tem idoso precisando de ajuda, tem sacola pesada, tem braço cansado e eu sempre ajudo. Porque, no fundo, ajudar me faz sentir que eu ainda sirvo para alguma coisa boa, que eu ainda sou gente. Eu falei comigo mesmo, bem baixinho. Só ajudo um pouco e vou embora, só isso. Depois eu vou para casa, tomo um café, fico quieto. Eu queria um final simples, um final leve, um final de paz. E foi ali, naquele pedacinho da rua Voluntários da Pátria, no centro de Canoas, perto do mercado e das pessoas indo e vindo, que meu destino começou a me empurrar para frente sem eu perceber. Cada fila, cada olhar, cada suspiro de desprezo, cada próximo seco, cada empurrão invisível, tudo foi juntando dentro de mim como água enchendo um copo. Eu ainda não sabia, mas eu estava chegando no ponto onde o copo transborda. Eu estava indo passo a passo, bem cansado, bem calado, para o exato lugar onde todo mundo ia me olhar. E alguém ia passar do limite comigo. Quando eu cheguei ali, eu já estava no limite do cansaço. Não era só o corpo, era a cabeça também. Eu, Antônio Carlos Figueiredo, caminhei devagar pela rua Voluntários da Pátria, no centro de Canoas, sentindo o peso do dia inteiro nas costas. O sol já estava baixo, deixando tudo meio alaranjado, meio triste. As luzes dos postes começavam a acender, uma por uma, fazendo sombra comprida no chão. O barulho era de fim de tarde. Carro passando, gente falando alto, sacola batendo na perna, porta de loja abrindo e fechando. Eu parei em frente ao mercado. O cheiro de pão quente vinha de dentro, misturado com cheiro de refrigerante, de coisa doce, de chão lavado às pressas. Tinha música tocando, não muito alta, mas misturada com risadas de gente jovem. Risada solta, risada fácil. Daquelas que não carregam peso nenhum. Eu fiquei ali um segundo, respirando fundo, tentando me convencer de que tudo ia ficar bem. Eu só queria ajudar um pouco, ficar quieto e ir embora para casa. Só isso. Eu entrei devagar. Meu sapato fazia barulho no chão liso. Eu senti alguns olhos virarem na minha direção. Não foi todo mundo, mas foi o suficiente para eu sentir. É como quando a gente entra num lugar e o ar muda. Não tem palavra, é sensação. Eu segurei firme minha sacola, ajeitei a camisa no corpo, mesmo sabendo que ela estava velha. Eu tentei me fazer pequeno, pequeno para não incomodar. Tinha gente em fila no caixa, tinha carrinho cheio, tinha sacola pesada no chão. Eu vi uma senhora mais baixa tentando levantar 2 sacolas grandes. Eu cheguei perto e falei baixo, "Deixa que eu ajudo." Ela me olhou rápido, meio desconfiada, mas deixou. Eu peguei uma sacola e senti o peso puxar meu braço. Meu ombro reclamou. Mesmo assim, eu segurei firme. Eu sempre seguro. Enquanto eu ajudava, eu ouvi uma risadinha atrás de mim. Não era alta. Era aquela risada curta de canto de boca. Depois veio um cochicho. "Olha ele!" Eu fingi que não ouvi. Sempre finjo. Eu caminhei até a porta com a senhora. Ela agradeceu rápido, sem me olhar muito, foi embora. E eu fiquei ali, parado,
com a mão vazia e o peito apertado. Quando eu voltei para dentro, eu senti de novo os olhares. Um grupo de rapazes estava perto da entrada. Jovens, roupa nova, boné para trás. Um deles me olhou de cima a baixo. Olha o que mede, olha o que julga. Ele cutucou o amigo com o cotovelo e falou alguma coisa baixinho. Os dois riram. Eu passei por eles sem dizer nada. Meu rosto esquentou. Não de raiva ainda, de vergonha. Eu fui andando pelo corredor estreito do mercado. O chão estava meio molhado. Um funcionário empurrava um carrinho de caixa vazia e quase bateu em mim. Não pediu desculpa. Só desviou e seguiu. Eu fiquei ali, parado, como se o erro fosse meu. Eu, Antônio Carlos Figueiredo, fiquei parado de novo. Sempre parado, sempre cedendo espaço. Eu senti que algo estava errado. Não errado de perigo ainda. Errado de clima. Errado de respeito. Era como se eu estivesse no lugar errado, na hora errada, com a roupa errada, com o rosto errado. Eu só queria sair dali, mas ao mesmo tempo eu não queria correr. Eu não queria parecer culpado de existir. Perto do caixa eu parei um pouco. Meu joelho doía, minhas costas ardiam. Eu apoiei a mão numa prateleira para respirar melhor. Um rapaz passou por mim rápido e esbarrou de propósito. Eu senti o empurrão, não foi forte. Mas foi claro, ele olhou para trás e riu. Riu como quem diz, e daí? Meu coração deu um pulo. Não de susto, de injustiça. Eu ouvi alguém falar, esse velho está atrapalhando. Falou como se eu não estivesse ali, como se eu fosse coisa. Eu senti vontade de sumir, de virar parede, de virar chão. Mas eu fiquei. Fiquei porque eu já tinha ficado a vida inteira. Fiquei porque eu não queria dar motivo para mais riso. Se você que está me ouvindo já entrou num lugar assim, cansado, querendo só paz, e sentiu que não era bem-vindo, me conta aqui nos comentários. Porque isso machuca de um jeito que não dá para explicar direito. Machuca quieto, machuca fundo. Eu comecei a pensar em ir embora. Eu pensei, Antônio, chega, vai para casa. Mas aí eu vi outra pessoa com dificuldade para segurar sacola. Uma mãe com criança pequena, sacola caindo. Eu fui ajudar de novo, porque ajudar é quase automático para mim. É como respirar. Só que quando eu me abaixei para pegar uma sacola que tinha caído, eu senti algo mudar atrás de mim. O silêncio ficou estranho. Não foi total, mas ficou pesado. Eu senti presença demais perto. Gente chegando perto demais. Risada mais alta. Alguém falou algo que eu não entendi direito, mas o tom era de deboche. Eu me levantei devagar, com a sacola na mão, sentindo o joelho reclamar forte dessa vez. Eu comecei a perceber que eu tinha virado alvo. Não porque eu fiz algo errado, mas porque eu estava ali, porque eu era fácil, porque eu parecia fraco. Eu sentia aquela sensação ruim na barriga, como quando a gente sabe que algo ruim vai acontecer, mas não sabe o que nem quando. Meu corpo ficou tenso, minha respiração ficou curta. O cheiro doce de refrigerante estava forte no ar. Eu ouvi uma lata sendo mexida, um som metálico seco. Eu não olhei ainda. Eu ainda não sabia. Mas dentro de mim, alguma coisa avisou. Antônio, presta atenção. Eu segurei firme a sacola. Eu tentei me endireitar. Eu pensei em sair dali rápido, mas eu já estava dentro demais da cena. As pessoas já estavam olhando. Os jovens já estavam perto. O clima já não era mais de mercado comum. Era outra coisa. Uma coisa feia. Uma coisa pronta para passar do limite. E mesmo sem saber ainda o que vinha, eu senti que aquele lugar, aquela rua, aquele fim de tarde, não iam terminar do jeito que eu tinha imaginado quando acordei de manhã. O ar ali dentro ficou pesado de um jeito que não dava para explicar direito. Não foi um peso de barulho, foi um peso de olhar. Eu, Antônio Carlos Figueiredo, senti como se todo mundo tivesse parado de fazer o que estava fazendo só para me medir. Não era mais passagem. Eu tinha virado ponto fixo. Eu sentia isso na pele, igual quando o sol bate forte demais e a gente não tem onde se esconder.
As risadas não vinham todas juntas. Elas vinham em pedaços. Um riso aqui, outro ali. Um comentário jogado no ar. Um "olha lá" dito baixo, mas alto o suficiente para machucar. Um dos rapazes falou: "Esse aí não entende quando não é bem-vindo." Outro respondeu rindo: "Entende sim, ele só finge." Eu ouvi tudo. Eu sempre ouço, só não respondo. Meu corpo ficou duro, não de coragem, de defesa. Eu senti meus ombros subirem sozinhos, como se tentassem proteger meu pescoço. Eu pensei em sair. Pensei em ir embora sem olhar para trás. Pensei em me misturar com a rua e desaparecer. Mas tinha algo me segurando ali. Não era orgulho, era cansaço. Cansaço de sempre ser o que sai. Minha cabeça começou a trazer lembranças que eu não pedi. Lembrei da minha filha, Marina Figueiredo, que mora em Joinville, em Santa Catarina. Lembrei das mensagens curtas dela, sempre apressadas, sempre com "depois a gente conversa." Lembrei do meu filho, Ricardo Figueiredo, em Porto Alegre, que se afastou sem briga, sem explicação, só deixando um vazio que ninguém comenta. Pensei em como, aos poucos, a gente vai ficando sozinho sem perceber. Não porque fez algo errado, mas porque o mundo anda rápido demais para quem envelhece. O medo começou a crescer. Medo de reagir e virar piada maior. Medo de falar algo e alguém me empurrar. Medo de cair. Porque cair velho é diferente. Cair velho dói mais, demora mais, e todo mundo olha, sempre olha. Eu pensei: fica quieto, Antônio. Aguenta, é só mais um momento ruim. Esse pensamento já morou em mim muitas vezes. Só que naquele dia ele não encaixava mais direito. Veio uma sensação nova, pequena, quase tímida. Uma sensação de limite, não de briga, de basta. Era como se meu corpo dissesse: chega. Eu senti o coração bater mais forte, não de raiva, mas de decisão tentando nascer. Era estranho. Eu não lembrava a última vez que tinha sentido isso. Um dos rapazes chegou mais perto de mim, perto demais. Invadiu meu espaço. Ele olhou para minha roupa, para minha sacola, para o meu rosto e falou rindo: "Tá fazendo o que aqui, vô?" Os outros riram alto, como se aquela frase tivesse sido ensaiada. Eu senti o chão desaparecer um pouco debaixo do pé. Senti o rosto queimar, mas fiquei parado. Alguém começou a filmar mais de perto. O celular quase encostou em mim. Eu vi meu reflexo na tela escura. Um velho cansado, com roupa simples, cercado de gente rindo. Aquilo doeu de um jeito que não tem palavra. Doeu porque eu sabia que, para eles, eu era só conteúdo, só piada, só alguém que ninguém defenderia. Eu pensei no meu pai outra vez. Pensei nele dizendo que silêncio é força, mas pensei também que ele nunca viveu isso. Ele nunca foi tratado como lixo em público. Ele nunca foi alvo fácil. Eu comecei a entender que silêncio demais também machuca. Que silêncio demais vira autorização. As provocações começaram a ficar mais claras. Um deles chutou uma sacola que estava perto do meu pé e disse: "Olha a bagunça." Outro imitou meu jeito de andar, arrastando a perna, fazendo careta. As risadas aumentaram. Eu senti o estômago embrulhar. Aquilo já não era brincadeira, era humilhação aberta. Era um espetáculo. Eu senti vontade de sumir, de acordar na minha cama, na minha casa simples em Canoas, ouvindo o relógio fazer tic-tac. Qualquer coisa era melhor do que aquilo. Mas, ao mesmo tempo, uma raiva diferente cresceu. Não raiva de bater. Raiva de ser tratado como se eu não fosse gente. Raiva de saber que aquela cena só existia porque eu parecia fraco. Eu olhei para as minhas mãos. Mãos velhas, mãos marcadas, mãos que trabalharam a vida inteira, mãos que ajudaram desconhecidos sem pedir nada em troca. Eu pensei: essas mãos não merecem isso. Meu corpo tremia um pouco, não de frio, de limite estourando por dentro. O julgamento estava em todo lugar, no riso, no olhar, no jeito que eles se posicionavam ao meu redor. Não encostavam, mas cercavam. Eu era o centro sem querer ser. O alvo fácil, o velho, o mal vestido, o que ninguém vai defender. E isso machuca mais do que qualquer palavra feia. Ao mesmo tempo, algo começou a mudar no ar.
bem devagar. Uma pessoa parou de rir. Outra desviou o olhar. Um homem mais ao fundo franziu a testa. Uma mulher apertou a bolsa contra o corpo. Era pouco ainda, mas era diferente, igual quando o céu escurece antes da chuva forte. Você sente antes de ver. Minha cabeça virou um conflito. Falo ou não falo? Saio ou fico? Abaixo a cabeça de novo ou levanto nem que seja a última vez? Eu senti o peso da idade, da história, das perdas. Senti o medo de envelhecer esquecido, de morrer sem que ninguém lembre quem eu fui. E isso, naquele momento, doeu mais do que qualquer risada. Minha boca chegou a abrir, fechou de novo. A garganta estava seca. O cheiro doce de refrigerante ficou mais forte perto de mim. Um barulho metálico soou. Uma lata sendo sacudida, pequeno som, mas claro. Meu corpo inteiro percebeu. Meu coração acelerou. Eu segurei firme o que estava na minha mão. Endireitei as costas, mesmo doendo. Não foi pose, foi instinto. Algo dentro de mim dizia que aquele momento não era igual aos outros. Que aquela humilhação não ia passar como as anteriores. Que aquela corda estava esticada demais. Eu ainda não sabia o que eles iam fazer. Nem quando, nem como. Mas eu sentia, com uma certeza pesada no peito, que algo grande estava prestes a acontecer. Algo que ia mudar tudo e que depois daquilo ninguém ali ia conseguir fingir que foi só uma brincadeira. Ali, naquele segundo em que eu senti o cheiro forte de refrigerante e vi a lata na mão do rapaz, eu entendi que a coisa ia piorar. E piorou. Não porque eles ficaram mais corajosos sozinhos, mas porque entrou alguém com poder ali dentro. Eu, Antônio Carlos Figueiredo, senti a mudança antes de ver. É como quando um adulto chega numa briga de criança e, em vez de separar, escolhe um lado. O barulho abaixou um pouco, mas o peso aumentou muito. As pessoas abriram espaço, não por respeito a mim, por respeito a ele. Um homem alto apareceu vindo do fundo, com camisa social clara, crachá pendurado, calça passada, relógio grande brilhando no pulso. Ele andava com pressa e certeza, como se o lugar fosse dele. Era o gerente, o importante dali. Um tipo de homem que as pessoas obedecem antes mesmo de ele mandar. Os rapazes ficaram logo diferentes. Endireitaram o corpo, abriram sorriso, apontaram para mim como se eu fosse um brinquedo quebrado. Um deles falou rápido, com voz de vítima, exagerando. "Ó, chefe, esse velho aí tá enchendo o saco. Tá se metendo nas compras da galera." Outro completou rindo. "Ele fica rondando aqui, parece que tá pedindo coisa." E eles riram como se tivessem contado uma grande piada. Eu, Antônio Carlos Figueiredo, fiquei parado. Não porque eu queria, porque eu estava tentando entender como alguém pode ouvir só um lado e já decidir. O gerente olhou para mim. Não foi um olhar de curiosidade. Foi um olhar de corte, de cima para baixo. Como quem mede e descarta. Olhar que não pergunta, só carimba. Ele nem perguntou meu nome, nem perguntou o que aconteceu. Ele só falou, seco, com a voz dura. "Ô senhor, o que o senhor está fazendo aqui?" A palavra senhor saiu torta. Não parecia respeito, parecia distância, parecia você não pertence. Eu tentei explicar do jeito mais simples. Minha boca saiu baixa, mas eu falei, eu só estou ajudando. As pessoas com sacola pesada, eu não estou fazendo nada de errado. Eu falei isso olhando para o chão, porque eu já estava acostumado a ser cortado. E ele me cortou mesmo. Nem deixou eu terminar. Levantou a mão, palma para frente, como quem manda calar criança. "Não, aqui não é lugar para isso. O senhor está atrapalhando a entrada." Atrapalhando. A palavra bateu em mim como uma porta fechando, como se eu fosse um objeto fora do lugar, como se eu estragasse a imagem do ambiente só por existir. Eu senti meu rosto queimar, senti o peito apertar. Os rapazes deram risada na hora, felizes, como se o gerente tivesse dado um prêmio para eles. Um deles falou alto, para todo mundo ouvir. Eu falei, né? Aqui não é asilo. E riu. Os outros riram junto. Eu ouvi uma mulher soltar um "nossa", bem baixo, mas não foi para me defender.
Foi só espanto de quem não quer se envolver. O gerente deu mais um passo e ficou muito perto de mim, perto demais. Ele cheirava a perfume caro. Ele olhou minha camisa velha e fez uma cara de nojo que ele nem tentou esconder. Aí falou mais baixo, só que com força, como ameaça escondida. Se o senhor continuar aqui, eu vou chamar segurança, e aí vai ser pior para o senhor. Eu engoli seco. Meu corpo inteiro ficou em alerta. Eu senti medo de ser empurrado para fora, medo de cair, medo de virar vídeo na internet. Porque eu vi o celular ainda apontado, vi o brilho da tela, vi a lente me caçando. Eu pensei, Antônio Carlos Figueiredo vai embora, acaba com isso. Só que eu também pensei outra coisa bem no fundo, como uma voz pequena. Mas até quando eu vou ir embora? E essa voz não me deixava mexer o pé. O gerente virou um pouco o rosto, chamou alguém com o queixo, como se eu fosse um pacote para retirar. Um funcionário passou correndo. A fila parou de andar. As pessoas começaram a reparar mais. Quando tem confusão, todo mundo quer ver. Só ninguém quer ajudar. O gerente repetiu agora mais alto para humilhar mesmo. Ô senhor, o senhor está incomodando os clientes. O senhor precisa sair. Incomodando os clientes. Eu, Antônio Carlos Figueiredo, senti aquilo como se ele tivesse dito, você é lixo. Porque não era verdade. Eu não estava pedindo dinheiro, eu não estava roubando, eu estava ajudando. Mas ali, a palavra dele valia mais que a minha. Ali, o uniforme dele era mais forte que a minha dignidade. E foi aí que eu senti o sistema inteiro contra mim. Porque os rapazes usaram o gerente como escudo. E o gerente usou o cargo como martelo. Um dos rapazes, cheio de coragem agora, chegou do lado do gerente e falou olhando para mim debochado. Vai, vô, some, ninguém te chamou. Outro apontou para minha roupa. Olha o estado dele, tá até fedendo refrigerante, velho. Eles riram de novo. E eu senti vontade de sumir por dentro. Se você já entrou num lugar e sentiu que não tinha valor nenhum, como se sua presença incomodasse só por existir, me conta aqui embaixo. Porque isso não é frescura. Isso dói de verdade. Dói como ferida velha abrindo de novo. O gerente fez um gesto com a mão, como quem varre poeira. Vamos, circulando, o senhor está atrapalhando. Eu respirei fundo. Eu senti a raiva tentando subir, mas eu engoli. Engoli porque eu tinha medo do que podia acontecer se eu levantasse a voz. Medo de virar o velho agressivo. Medo de me acusarem de coisa que eu não fiz. Medo de apanhar. Medo de ninguém acreditar em mim. Porque eu conheço esse jogo. Quando o pobre reage, vira culpado. E os rapazes sabiam disso. Por isso eles provocavam. Um deles deu um passo na minha frente, bloqueando minha passagem, sorrindo de lado, só para me testar. E aí, vai chorar? Ele disse bem baixo, quase no meu ouvido. Eu senti o sangue ferver. Eu senti o coração bater forte. Eu senti minha mão tremer. O gerente olhou para mim com impaciência, como se eu fosse um atraso na vida dele. Última vez, sai agora ou eu mando tirar. Mandar tirar, como se eu fosse saco de lixo, como se eu não fosse gente. Eu, Antônio Carlos Figueiredo, olhei em volta e vi que ninguém fazia nada. Vi gente fingindo escolher produto só para continuar olhando. Vi gente com cara de pena e mão parada. Vi o celular subindo de novo para filmar melhor. Vi os rapazes excitados, esperando meu erro, esperando eu perder a calma. E foi nesse momento que eu senti duas coisas ao mesmo tempo. Uma, muito antiga, vontade de baixar a cabeça e desaparecer. Outra, muito nova, vontade de ficar de pé, nem que fosse só por um segundo, e mostrar que eu não era brinquedo de ninguém. Eu não cheguei no auge ainda. Eu ainda não tinha sido atingido de novo. Mas a corda estava esticada até doer. O gerente já tinha escolhido o lado dele. Os rapazes já estavam se sentindo donos do mundo. E eu estava ali, sozinho, cercado, com o peito apertado, sabendo que qualquer próximo gesto, qualquer risada, qualquer lata levantada, podia virar um estrondo. Eu senti o cheiro de refrigerante mais perto. Vi a lata sendo girada na mão do rapaz, como se fosse brincadeira. Meu corpo travou.
Minha respiração ficou curta, e eu pensei com uma certeza dura dentro de mim: eles vão passar do limite comigo, e quando passarem, não vai dar para fingir que foi só zoeira. Quando eu vi a lata girando na mão do rapaz e senti aquele cheiro doce mais perto, algo mudou dentro de mim. Não foi só medo, foi atenção. Eu, Antônio Carlos Figueiredo, comecei a reparar em coisas que antes estavam escondidas pelo barulho. Quando a gente fica quieto demais, a gente acaba ouvindo mais do que devia. E foi isso que aconteceu. As risadas ficaram mais altas, mas também ficaram falsas. Era riso de quem sabe que está protegido. O celular chegou ainda mais perto do meu rosto. A câmera tremia um pouco, como se quem filmava estivesse animado demais. Eu vi meu reflexo de novo na tela, cansado, suado, cercado. E vi atrás de mim outras cenas que não eram sobre mim. Eu ouvi um cochicho do gerente com um funcionário bem rápido, achando que ninguém escutava. Se for esse tipo de gente, manda sair logo. Sempre dá problema. Esse tipo de gente bateu em mim como um tapa invisível. Não era só eu. Era um grupo inteiro que ele já tinha decidido não respeitar. Eu senti um arrepio. Aquilo não era improviso. Aquilo era hábito. Enquanto eu tentava entender, eu vi uma senhora sendo puxada pelo braço um pouco mais adiante. Ela reclamava baixinho porque o troco estava errado. O funcionário revirou os olhos. O gerente nem foi até ela. Só fez um gesto com a mão, impaciente. A mulher abaixou a cabeça, pagou, saiu. Eu reconheci aquele gesto. Já tinha visto antes, muitas vezes, sempre com quem parecia fraco. As risadas atrás de mim aumentaram. Um rapaz falou alto como se fosse brincadeira. Aqui a regra é clara, né? Tem cara que não entra. Outro respondeu: só se for para limpar o chão. Eles riram. Eu senti o nó no estômago apertar mais. Aquilo não era só comigo. Aquilo era um jeito de tratar gente. A filmagem ficou mais invasiva. O celular agora estava quase colado. Eu ouvi alguém dizer: isso bomba na internet. Outro respondeu: velho, assim dá view. Eu senti um frio subir pela espinha. Não era só humilhação, era uso. Era transformar dor em diversão. E eu não era o primeiro. Nem ia ser o último. Eu comecei a juntar as peças. O gerente não tinha perguntado nada, porque não precisava. Ele já tinha um padrão. Os rapazes sabiam exatamente como provocar sem ultrapassar oficialmente o limite. Eles se escondiam atrás do riso, atrás da autoridade, atrás do é brincadeira, tudo muito ensaiado, muito repetido. Eu vi um papel colado atrás do caixa, meio torto. Uma folha simples, com letras pequenas. Eu não li tudo, mas vi palavras como perfil, abordagem, evitar confusão. Eu não precisava entender tudo. Eu só precisava sentir. E eu senti. Aquilo não era uma cena isolada. Era regra não escrita. Era filtro. Era preconceito vestido de organização. As pessoas ao redor começaram a ficar estranhas. Algumas riam alto para mostrar que estavam do lado certo. Outras ficavam quietas demais, olhando para o chão. Eu vi um homem mais simples, com roupa de trabalho, encostar no canto e sair rápido, como quem não quer chamar atenção. Eu pensei: ele já viu isso antes. Eu pensei: ele sabe. Os comentários continuavam, agora mais indiretos, mais venenosos. Tem gente que não aprende. Esses aí gostam de confusão. Ninguém falava meu nome, ninguém precisava. O alvo estava claro, e o alvo não era só eu. Era tudo que eu representava ali. Eu senti uma ameaça que não era física ainda, era moral. Era a ameaça de apagar alguém aos poucos, de dizer: você não pertence, de empurrar para fora sem empurrar, de humilhar sem tocar. Isso é o tipo de coisa que não deixa marca no corpo, mas deixa marca na alma. O mistério sobre mim começou a crescer sem que eu dissesse nada. Eu vi isso nos olhares que mudavam rápido. Um cochicho passou por trás. Esse cara não reage. Outro respondeu: por que será? Eu senti o peso dessas perguntas no ar. Quando alguém não reage, as pessoas ficam curiosas. Algumas ficam desconfiadas. Outras ficam ainda mais cruéis.
porque não entendem o silêncio. Eu comecei a ligar os pontos. Pensei em outras vezes que vi cenas parecidas em outros lugares. Pensei em como sempre tem um importante mandando, um grupo rindo, um alvo fácil e um monte de gente calada. Pensei em quantas pessoas saem desses lugares engolindo choro, achando que a culpa é delas. Pensei em quantas histórias ficam escondidas porque ninguém grava o começo, só o vexame. As risadas ficaram mais altas de novo, como se alguém tivesse dado um sinal invisível. O gerente falou algo curto, sem olhar para mim, mas alto o suficiente. Não quero problema aqui. E aquilo confirmou tudo. Problema para ele não era injustiça, era quem não se encaixa. Eu senti o coração bater forte, não de pânico, de clareza. Eu não estava ali só vivendo uma humilhação. Eu estava vendo um pedaço de algo maior. Algo que acontece todo dia, em vários lugares, com várias pessoas. E que quase nunca vem à tona, porque é disfarçado de ordem, de regra, de brincadeira. Eu não revelei nada ainda, não falei quem eu era, não fiz gesto grande. Mas por dentro, algo mudou. Eu não me sentia mais só vítima. Eu me sentia testemunha. E testemunha vê coisa que quem ri não vê. O celular continuava ligado, a lata continuava girando, o gerente continuava fingindo que estava no controle, e eu ali, quieto, juntando cada detalhe como peça de quebra-cabeça. Porque naquele instante eu entendi. Isso não era só sobre um velho molhado de refrigerante, era sobre verdade, sobre abuso repetido, sobre um jeito errado de tratar gente. E cedo ou tarde, aquilo ia precisar ser mostrado. Eu ainda não sabia como, nem quando, mas eu sentia com uma certeza pesada no peito que aquela história não ia acabar ali, e que quando a verdade começasse a aparecer, ninguém ali ia rir do mesmo jeito. Quando eu percebi que aquilo tudo era maior do que eu, algo se ajeitou por dentro. Não foi coragem de filme, não foi frase bonita. Foi uma decisão quieta, pesada, cansada. Eu, Antônio Carlos Figueiredo, senti como se tivesse chegado num ponto em que não dava mais para fingir que não era comigo. Eu ainda tinha medo, muito medo. Mas pela primeira vez em muito tempo, o medo não era maior que o cansaço. Meu corpo estava tenso, cada músculo parecia travado. Eu sentia o coração bater forte no peito, como se quisesse sair correndo sozinho. Minha primeira vontade ainda era ir embora, virar as costas, descer a rua rápido, entrar em casa, fechar o portão rangendo, sentar na cadeira dura da cozinha e deixar aquilo virar só mais uma história feia para engolir em silêncio. Eu pensei nisso com força. Pensei no alívio que seria acabar com aquela cena agora. Mas junto dessa vontade veio outra, mais pesada. A vontade de não sair pequeno mais uma vez. Eu comecei a lembrar de tudo que eu já tinha engolido na vida. Não de uma vez. Veio em ondas, veio em imagens simples. Eu lembrei de quando eu era jovem e ouvi um chefe dizer que eu devia agradecer por ter emprego. Lembrei de quando fui passado para trás numa fila e fiquei quieto para não criar confusão. Lembrei de quando riram do meu sapato gasto e eu fingi não ouvir. Lembrei de quando me chamaram de lento, de inútil, de estorvo. Sempre coisas pequenas. Pequenas demais para virar briga, grandes demais para não machucar. Eu pensei nos meus filhos. Pensei na Marina, longe, trabalhando demais, achando que o pai aguenta tudo. Pensei no Ricardo, distante, talvez achando que eu sempre fui forte demais para precisar de defesa. Pensei em como eles iam me ver se estivessem ali. Pensei se eu queria que eles me lembrassem como o homem que sempre abaixou a cabeça, ou como alguém que pelo menos uma vez disse chega. Isso doeu, mas também empurrou. Eu sentia as pessoas duvidando de mim sem falar nada. Eu via nos olhos. Olho que mede, olho que aposta. Eles me olhavam como quem pensa, esse não reage, esse vai sair quieto, esse não oferece risco. As risadas voltavam de vez em quando só para testar. Um comentário solto, um deboche rápido, uma risadinha curta, para ver se eu encolhia mais. E eu sentia a sabotagem silenciosa em cada gesto. Ninguém falava, vai embora,
mas tudo ali dizia isso. O gerente fingia que não me via, mas ficava perto o suficiente para intimidar. Os rapazes se posicionavam na minha frente, bloqueando passagem sem encostar. O celular continuava ligado, esperando o momento certo. Era como se todo o ambiente tivesse combinado. Vamos pressionar até ele desistir. O lugar ficou ainda mais hostil. O barulho parecia longe, como se eu estivesse dentro de um vidro grosso. Eu ouvia risadas, mas elas vinham abafadas. Eu via bocas se mexendo, mas demorava a entender as palavras. Meu corpo estava ali, mas minha cabeça estava em outro lugar, andando pelo passado, juntando forças que eu nem sabia que ainda tinha. Eu pensei na minha casa simples em Canoas, pensei no portão rangendo, pensei no café fraco, pensei no relógio barulhento. Pensei em como aquele silêncio de casa às vezes machuca, mas também protege. Pensei que, se eu saísse dali agora, aquele silêncio ia virar peso de novo. Peso de mais uma vez não ter feito nada. Peso que não aparece por fora, mas que corrói por dentro. Eu respirei fundo, uma vez, duas, três. Minha mão tremia, não de raiva, de decisão difícil. Eu sabia que reagir tinha preço. Eu sabia que podia dar errado. Podia virar mais humilhação, podia virar empurrão, podia virar mentira contra mim. Eu sabia, não sou ingênuo. Eu vivi o suficiente para saber que o mundo não gosta quando o fraco levanta a cabeça. Mas eu também sabia de outra coisa. Ficar calado também tinha preço. E esse eu já vinha pagando a vida inteira. Se você que está me ouvindo já teve um dia assim, um dia em que algo dentro de você disse, não aguento mais engolir, me conta aqui embaixo. Porque essa decisão não nasce do nada. Ela nasce de muita coisa guardada. Eu senti as pernas firmarem um pouco. Ainda doíam, mas firmaram. Endireitei as costas mais uma vez, mesmo sentindo o estalo chato na coluna. Não foi desafio. Foi respeito comigo mesmo. Eu olhei para frente. Não olhei para o gerente ainda. Não olhei para os rapazes. Eu só parei de olhar para o chão, e isso foi notado. Um dos rapazes parou de rir por um segundo. Outro franziu a testa. O gerente me olhou rápido, como quem percebe que algo mudou. O celular chegou ainda mais perto, tentando capturar qualquer reação. Eles sentiram, não sabiam o que, mas sentiram. Por dentro, eu falava comigo mesmo. Antônio, você não precisa gritar, você não precisa bater, você só precisa não desaparecer. Era isso, não desaparecer, não virar sombra de novo, não virar só mais um vídeo curto de humilhação para risada alheia. Eu senti medo ainda, muito, mas o medo agora vinha junto com algo novo, uma calma estranha. A calma de quem já perdeu tanto que não tem mais o que esconder. A calma de quem sabe que aconteça o que acontecer, alguma coisa já mudou por dentro. Eu não falei nada ainda. Não levantei a voz, não fiz gesto grande. Mas eu já não era mais o mesmo homem que tinha entrado ali cansado, querendo só ajudar e ir embora. Eu tinha atravessado uma linha invisível, uma linha que separa quem aguenta de quem decide. O ambiente continuava pesado, as risadas estavam presas na garganta, o gerente se mexia inquieto. Os rapazes esperavam, o celular gravava. A lata ainda estava ali, sendo girada, testando meu limite. E eu sabia, com uma certeza firme no peito, que o próximo passo não seria mais fuga. O próximo passo seria o confronto. Ele ia nos levar direto de volta àquele instante do começo. O instante em que tudo ia explodir. Eu respirei fundo e fiquei ali, de pé, com a calma estranha que eu nunca tinha sentido antes. Não era a calma de quem venceu, era a calma de quem decidiu. Eu, Antônio Carlos Figueiredo, senti meu coração batendo forte, mas agora ele batia junto com uma coisa nova. Firmeza. Eu olhei em volta e vi que o lugar ainda era o mesmo, mas eu não era mais. Eu lembrei bem rápido, como se fossem flashes na minha cabeça, de tudo que me trouxe até ali. Lembrei do menino quieto de São Borja, aprendendo a engolir palavras. Lembrei do homem que trabalhou a vida inteira, carregando peso sem reclamar.
Lembrei do velho em Canoas, com café fraco na mão, olhando pela janela, aceitando ser invisível. Lembrei da fila que não andou, do próximo seco, do olhar torto, do dia que começou errado e só foi ficando mais pesado. Lembrei do meu corpo cansado, das minhas costas doendo, do meu joelho queimando. Lembrei da minha filha Marina Figueiredo longe e do meu filho Ricardo Figueiredo distante. Lembrei de tudo que eu já perdi sem fazer barulho. E eu pensei, chega. Eu também lembrei do que eu vi ali dentro. Do jeito que o gerente falou, esse tipo de gente. Do papel atrás do caixa com palavras de abordagem e perfil. Do jeito que os rapazes riam protegidos, como se soubessem que nada ia acontecer com eles. Eu entendi que aquilo não era só sobre mim. Era um jeito sujo de tratar gente simples. Era um padrão, era um hábito. E naquele instante eu estava bem no meio do hábito deles. O gerente continuava ali, perto, com o peito estufado, como se mandasse no ar. Ele olhava para mim como se eu fosse atraso, como se eu fosse poeira. Os rapazes estavam mais animados ainda. Um deles girava a lata de refrigerante na mão, como quem gira uma moeda antes de apostar. Eu via o brilho da lata nas luzes brancas do mercado. Eu ouvia o metal batendo de leve na unha, tic-tic, como se fosse um aviso. O celular estava apontado, esperando o meu erro, esperando o meu choro, esperando eu perder a calma. Eu sentia a vontade antiga de ir embora. Ela ainda existia. Não desapareceu. Mas agora ela vinha acompanhada de outra vontade. Ficar. Não ficar para brigar. Ficar para não ser apagado. Ficar para não ser empurrado mais uma vez sem diminuir. Eu ajeitei a sacola que eu tinha na mão. Era uma sacola de plástico simples, fininha, já esticada de peso. Eu tinha ajudado uma senhora mais cedo e depois uma mãe com criança. Agora eu estava com 2 sacolas perto de mim, porque eu tinha pegado do chão. Tinha uma com pacotes e outra com coisa solta. Uma maçã, uma caixa pequena, um pão embalado. Eu vi o chão ainda meio úmido, com marcas de sapato. O cheiro do lugar era mistura de pão, produto de limpeza e refrigerante doce, um cheiro que grudava na garganta. As pessoas ao redor começaram a se juntar como se atraídas por imã. A fila do caixa ficou torta. Ninguém mais prestava atenção no troco. Todo mundo queria ver. Eu via cabeças virando. Ouvi um homem dizer baixinho, "Vai dar confusão." Eu ouvi uma moça falar, "Coitado." Mas ninguém saiu do lugar para me defender. Ninguém estendeu a mão. Eles só assistiam. E isso, para mim, era a prova de como o mundo funciona. Quando é com o fraco, vira espetáculo. O gerente deu um meio passo para frente e falou, como se estivesse encerrando a história, "Vamos, senhor, sai daqui. Tá atrapalhando." Ele repetiu a palavra como se fosse um carimbo. Eu olhei para ele. Foi a primeira vez que eu levantei os olhos de verdade. Não foi olhar de briga, foi olhar de gente. Ele pareceu estranhar. Talvez porque ele esperasse minha cabeça baixa. Ele esperasse meu silêncio. Eu não disse nada ainda. Só olhei. E o silêncio que veio depois do meu olhar foi curto, mas diferente. Uma pausa pequenininha, como se o ar tivesse engasgado. O rapaz do celular chegou mais perto, invadindo o espaço de novo, procurando o ângulo. Eu vi a luz da tela no meu rosto. Eu senti vontade de virar o rosto, mas não virei. Eu senti vontade de pedir para parar, mas não pedi. Eu só fiquei firme. E isso fez o rapaz rir de nervoso, como quem não gosta quando o alvo não obedece. Outro rapaz se aproximou também. Ele tinha boné para trás, corrente no pescoço, sorriso de canto. E ele falou bem baixinho perto de mim como veneno. "Tu acha que é quem, velho?" Eu senti a frase bater dentro de mim e eu pensei, eu sou alguém. Mesmo que você não saiba, eu senti minhas mãos tremendo, tremiam de tensão, de raiva engolida, de medo, mas eu segurei. Eu não queria dar a eles o vídeo perfeito, eu não queria virar o velho que grita, eu queria ser o velho que fica de pé. Foi aí que o rapaz da lata começou a andar em círculo, como se estivesse brincando com um animal preso. Ele girava a lata e dava pequenos passos, olhando para os amigos, buscando aprovação.
Ele queria plateia, e a plateia estava ali. Ele falou alto para todo mundo. O vô tá valente agora. Os amigos riram. Algumas pessoas riram junto, só para não ficar de fora. E esse riso doeu mais, porque era riso emprestado, riso de covardia. Eu, Antônio Carlos Figueiredo, senti o passado todo subir como se fosse uma escada dentro do peito. Eu vi meu pai em São Borja dizendo para eu aguentar. Eu vi minha mãe varrendo o pátio silenciosa. Eu vi a casa simples em Canoas. Eu vi eu mesmo sentado na mesa, olhando a rua, achando que nada mais ia mudar. Eu vi as filas, os próximos, os empurrões, os sai da frente. Eu vi a solidão. Eu vi o mundo me apagando devagar. E eu pensei, eu não vou ser apagado aqui. Eu ouvi outro cochicho vindo de trás do caixa. Um funcionário falando baixo para o gerente. Chefe, esses aí sempre fazem isso, depois dá ruim. O gerente respondeu num tom irritado. Deixa, ele que está provocando. E eu entendi. Eles iam jogar a culpa em mim. Mesmo eu quieto, mesmo eu parado, eles iam construir a mentira em cima da minha aparência. Era assim que funcionava. O fraco sempre vira culpado. E aquilo me deu um frio na barriga. O ambiente ficou hostil de um jeito quase físico. Como se a luz estivesse mais dura, como se o ar estivesse mais seco. Eu senti minha boca seca, senti minha língua grudando. Senti o suor nas costas. Eu ouvi o barulho do freezer abrindo e fechando. Ouvi o bip do caixa. Ouvi um bebê chorando ao longe. Tudo normal. E ao mesmo tempo tudo errado. Porque eu estava prestes a viver o pior tipo de injustiça. Aquela que acontece na frente de todo mundo e ninguém faz nada. O rapaz da lata levantou o braço um pouco só para testar. Ele não jogou ainda, só levantou. E todo mundo viu. Algumas pessoas prenderam a respiração. Uma moça colocou a mão na boca. Um senhor deu um passo para trás. O celular se aproximou mais ainda. A lente quase encostou no meu rosto. Eu vi o sorriso ansioso de quem filmava. Eu vi a vontade de humilhar. Eu senti uma raiva subir, mas eu segurei. Eu lembrei da minha decisão. Eu lembrei do que eu prometi por dentro no tópico anterior. Hoje vai ser diferente. Eu não vou aceitar calado. E isso não significava bater, significava estar pronto. Os rapazes começaram a falar ao mesmo tempo, como torcida. Vai, joga logo, faz ele correr. Eu ouvi e meu estômago embrulhou. Eles queriam me ver quebrar, eles queriam me ver correr, eles queriam me ver ajoelhado. Eles queriam prova de poder. E o gerente do lado não fazia nada para parar. Pelo contrário, ele estava com aquela cara de quem deixa acontecer porque acha que eu mereço. Eu olhei para o chão por um segundo só para manter a calma. Vi as sacolas perto do meu pé. Vi uma maçã que tinha rolado um pouco. Vi uma gota antiga de refrigerante no chão, como se o destino já tivesse ensaiado aquela cena. Eu pensei, não deixa cair tudo de novo. Eu pensei, se cair eu recolho, mas hoje eu não recolho sozinho. O rapaz da lata deu mais um passo. Agora ele estava bem na minha frente. Eu senti o cheiro dele, misturado com o doce do refrigerante. Ele balançou a lata, sacudindo, fazendo aquele som de gás preso. E o som foi alto no meu ouvido, um som de ameaça, um som de humilhação prestes a nascer. O gerente finalmente falou algo, mas não para impedir, para autorizar sem dizer. Resolve logo isso aí e para de palhaçada. Tem gente esperando. Resolve. Como se eu fosse o problema. Como se a humilhação fosse solução. Foi aí que eu entendi que a história estava fechando o círculo. Tudo que eu contei até aqui, tudo que eu vivi, todo o silêncio, todo o cansaço, toda a injustiça maior por trás, estava me empurrando de volta para aquele exato segundo que você já viu no começo. O segundo em que a bebida vem voando. O segundo em que o mundo ri. O segundo em que eu fico molhado, pequeno por fora, mas grande por dentro. Eu, Antônio Carlos Figueiredo, respirei fundo mais uma vez. Eu firmei os pés no chão. Eu segurei as sacolas como pude. Eu senti minha mão tremer, mas não soltei. Eu levantei a cabeça. Eu olhei para frente. Eu não fugi. Eu não pedi. Eu só fiquei. E então aconteceu. A lata subiu no ar. Eu vi o movimento. Vi o metal girando.
Vi a luz refletindo nela. Vi o refrigerante prestes a sair. Eu ouvi o riso explodindo antes do líquido. Eu senti meu corpo se preparar. Eu sabia que ia doer no orgulho. Eu sabia que ia ser feio. Mas, diferente de outras vezes, eu estava pronto por dentro. E foi exatamente aí, nesse ponto, que a história encostou de novo no começo, no mesmo instante, no mesmo choque, no mesmo momento em que o refrigerante ia bater no meu peito e tudo ia mudar depois. O refrigerante bateu no meu peito com força. O líquido gelado escorreu pela camisa velha, pingou no chão e a risada explodiu ao redor. Mas, diferente de todas as outras vezes da minha vida, eu não abaixei a cabeça. Eu levantei o rosto, respirei fundo e falei. Não gritei, não xinguei. Falei firme, do jeito que aprendi a falar a vida inteira. Eu disse quem eu era, disse meu nome completo, disse o que eu fui por décadas. Disse que aquele velho que eles riam não era um nada. Eu vi os olhos do gerente travarem, vi o sorriso dos rapazes morrer no mesmo segundo. O celular tremeu na mão de quem filmava. Antes que alguém dissesse qualquer coisa, uma senhora deu 2 passos à frente, bem vestida, postura reta, voz segura. Voz. Ela me olhou como quem reconhece alguém de muito longe e disse, alto o suficiente para todos ouvirem. Eu conheço esse homem. Esse é Antônio Carlos Figueiredo, o procurador aposentado. O silêncio caiu pesado. Um silêncio que dói no ouvido. Cochichos começaram a se espalhar como fogo baixo. É ele? O procurador? Não pode ser. O gerente empalideceu, deu um passo para trás. Os rapazes pararam de rir. Um deles tentou guardar a lata rápido demais. Outro desligou o celular com a mão tremendo. O clima virou do avesso. Quem ria agora não sustentava o olhar. Quem mandava agora engolia seco. O gerente tentou falar, gaguejou, pediu calma. Mas era tarde. As pessoas já tinham entendido. A verdade tinha chegado antes de qualquer desculpa. A senhora continuou contando quem eu fui, o que eu representei, o quanto eu sempre fui correto. Cada palavra dela era um espelho quebrando a mentira que tinham criado sobre mim. Os jovens recuaram, não por bondade, por vergonha. A coragem deles dependia da minha aparência. Quando a aparência caiu, sobrou só o erro. Alguns pediram desculpa baixo, outros simplesmente saíram. O gerente mudou o tom, tentou se justificar, mas o respeito já não obedecia mais a ele. As portas que tinham se fechado começaram a se abrir. Gente que antes fingia não ver agora me oferecia ajuda. Alguém me trouxe um pano, outro pediu desculpa pelo que viu e não fez. Eu senti algo que não sentia havia muito tempo, dignidade voltando ao lugar. Não por cargo, não por passado, mas porque a verdade tem esse poder. A justiça do destino não veio como vingança, veio como exposição. Quem humilha cai quando a luz acende. Eu olhei para você que está me ouvindo agora e digo isso do fundo do coração. Nunca subestime ninguém pela roupa, pela idade, pelo jeito simples. Coragem não é gritar. Coragem é ficar de pé quando o mundo manda você se encolher. Respeito não se pede, se pratica. E a verdade sempre encontra um caminho para aparecer. Se essa história te tocou, se inscreve no canal. Ativa o sininho para não perder as próximas histórias. Agora tem mais 2 histórias aparecendo em sua tela. Clique para assistir agora.